Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar dos mercados da soja e do milho. Vamos falar também como estão os mercados de suínos e bovinos. Vamos comentar do mercado de fertilizantes. Vamos falar da guerra comercial entre China e União Europeia. E eu vou conversar com Arthur Soares, diretor de pesquisa, e nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o Eficaz Control e o bioma hidratos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ela informou agora, por meio do boletim logístico do mês de agosto, que produtores de soja do Brasil têm buscado contratos com entrega futura. Segundo a Conab, a expectativa é de que a maior oferta de caminhões, com o avanço da colheita do milho segunda safra, contribua para reduzir os custos dos transportes e nos próximos meses agora. E o câmbio também tem favorecido o mercado físico doméstico, mas os custos logísticos ainda são considerados um dos principais entraves à comercialização no curto prazo. De acordo com a Conab, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos elevou a produtividade média da oleaginosa no país para 3.600 toneladas por hectare. No entanto, houve redução de 1 milhão de hectares na área plantada, o que resultou em nova estimativa de produção de 116,8 milhões de toneladas, com o mercado internacional voltado ao fornecimento da América do Sul. O Brasil mantém posição central nas negociações da oleaginosa, e a forte demanda chinesa tem sido decisiva para sustentar a recuperação dos preços internacionais. O documento também aponta que a indefinição de um acordo comercial entre China e Estados Unidos, somada à decisão da Argentina de retomar a cobrança integral das retenções, tende a beneficiar os embarques brasileiros. As exportações nacionais de soja em grãos, ela agora entre janeiro e julho deste ano, somaram 77,4 milhões de toneladas ante 77,2 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. Pelo Arco Norte, pelos portos do Arco Norte, foram expedidos 38,2% do total, contra 36,5% no ano anterior. O Porto de Santos respondeu por 35,9% das cargas, frente a 34,5% no ano passado. Já o Porto de Paranaguá, lá no Paraná, registrou participação de quase 12%, contra 12,5% no mesmo período do ano passado. E o Porto de São Francisco do Sul embarcou 5,2%, contra 6,2%. As origens das cargas foram principalmente Mato Grosso, Goiás, Paraná e Minas Gerais. E agora você vai ver como estão os mercados da soja e do milho. O agronegócio brasileiro apresenta um quadro misto, com a soja em trajetória de crescimento nas exportações, enquanto o milho enfrenta desafios. De janeiro a julho deste ano, o Brasil exportou 77,4 milhões de toneladas de soja, um aumento de 2% em relação ao ano anterior. O Rabobank projeta que o Brasil ele fechará a temporada 24-25 com exportações de 110 milhões de toneladas, o que reforça a expectativa de que o Brasil manterá o seu protagonismo no mercado internacional ao longo do segundo semestre. As exportações aquecidas, elas têm influenciado
os prêmios nos portos brasileiros que sustentam os preços internos. Em agosto, as cotações da soja no mercado doméstico ficaram estáveis em relação a 2024, mesmo com a safra recorde e a recomposição dos estoques mundiais. O banco atribuiu essa estabilidade à persistência da guerra tarifária entre Estados Unidos e a China e à ausência de compras chinesas de soja americana. A continuidade desse movimento dependerá da evolução das negociações comerciais e também da dinâmica cambial. Para a safra 25-26, o Rabobank estima que a expansão da área plantada será limitada a 1,5%, abaixo da média histórica de 3,5%. O estreitamento das margens, a alta de juros e as incertezas geopolíticas têm reduzido o apetite por novos investimentos. A produção é estimada em 175 milhões de toneladas. Já na Bolsa de Chicago, a ausência da China nas compras do grão norte-americano continua pesando sobre as cotações. Além do mercado estar atento à finalização da colheita norte-americana e também no início do plantio da oleaginosa aqui no Brasil. O contrato com vencimento em setembro apresentou recuo de 0,39%, encerrando o dia cotado a 10 dólares e 12 centes por bushel. Esse valor representa 22 dólares e 31 centes por saca. E agora vamos falar um pouquinho do milho. O relatório do Rabobank aponta que a forte concorrência com milho dos Estados Unidos tem limitado as vendas externas do Brasil, que acumulam uma queda de 25% em relação ao ano anterior. A competitividade do milho brasileiro também pode ser afetada pela entrada da safra americana e pela recente redução do imposto de exportação argentino. O banco destaca que o câmbio terá um papel estratégico para a competitividade do milho brasileiro. Apesar da queda nos preços internacionais, o mercado interno brasileiro do milho mostrou relativa estabilidade em agosto, impulsionando pela demanda das usinas de etanol à base de milho. Lá em Chicago, a demanda externa pelo milho dos Estados Unidos segue firme, com as vendas semanais da safra 25-26 superando o ritmo necessário para atingir a meta de exportações projetada pelo USDA. O contrato mais curto com vencimento em setembro encerrou o dia com incremento de 0,5%, cotado a 3 dólares e 99 centes por bushel. Esse valor representa 9 dólares e 42 centes por saca. O consumo de milho para a produção de etanol nos primeiros 8 meses de 2025 alcançou 14,5 milhões de toneladas, um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. E agora você vai ver como estão os mercados de suínos e bovinos. Os mercados, tanto de bovinos quanto de suínos, seguem apresentando sinais de firmeza de acordo com levantamentos do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, enquanto a oferta limitada de animais mantém as cotações do boi gordo estáveis. Os preços da suinocultura encerraram agosto em alta, impulsionados pela demanda interna. No caso do boi gordo, a escassez de animais prontos para o abate tem sido o principal fator de sustentação dos preços. A estiagem, que dificulta o manejo de animais a pasto, restringe a oferta e concentra a comercialização em lotes confinados, muitos já negociados previamente via contratos. Além disso, o ritmo das exportações tem reduzido a disponibilidade de carne no mercado interno.
e o que ajuda a equilibrar o quadro mesmo diante de um consumo interno ainda comedido. Enquanto a pecuária de corte se apoia na limitação da oferta e no bom desempenho das exportações, a suinocultura ela encontra respaldo em uma demanda doméstica consistente, sinalizando um mercado aquecido no fechamento do terceiro trimestre. Já no setor de suínos, agosto foi marcado por valorização tanto do animal vivo quanto dos cortes suinícolas. Tradicionalmente, a demanda mais aquecida no início do mês é seguida por certa retração nas semanas seguintes, mas 2025 o movimento foi diferente. Mesmo na segunda quinzena, o consumo permaneceu firme, garantindo preços em alta e sustentando o otimismo do setor. O cenário atual revela dinâmicas distintas, mas que convergem para o mesmo resultado: a sustentação das cotações. E agora vamos falar um pouco do mercado de fertilizantes. Os preços dos fertilizantes aqui no Brasil registraram queda recentemente, acompanhando a tendência mundial observada nos últimos dias, segundo a análise da Stonex. Os preços CFR, Brasil, da ureia e também do MAP e do cloreto de potássio diminuíram, refletindo a fraqueza da demanda tanto no mercado interno quanto no internacional. No caso da ureia, a procura enfraquecida em diversos países, incluindo o Brasil, fez com que nem mesmo a solicitação indiana conseguisse sustentar os preços ao longo da semana passada. Já os fosfatados, representados pelo MAP, também registraram recuo, pois parte significativa destinada à safra 25-26 já foi adquirida pelos importadores e relações de troca pouco favoráveis têm desestimulado novas negociações. O cloreto de potássio ele seguiu a mesma tendência, com os preços caindo diante da falta de demanda expressiva no mercado brasileiro. E esse cenário ele gera oportunidades para compradores que planejam a próxima safra, permitindo aproveitar condições mais favoráveis para a aquisição de insumos. Apesar da redução, o mercado de fertilizantes continua atento a possíveis alterações na oferta mundial, flutuações cambiais e mudanças na demanda agrícola, fatores que podem influenciar os preços nos próximos meses. Analistas recomendam que produtores e distribuidores acompanhem de perto essas variáveis para ajustar as suas estratégias de compra e garantir maior eficiência no uso de insumos, minimizando riscos financeiros e operacionais durante a safra. E, por fim, sem uma demanda que tenha chamado a atenção, os preços do cloreto de potássio também diminuíram. E agora vamos falar um pouquinho da guerra comercial entre China e União Europeia. A China impôs tarifas antidumping iniciais de até 62,4% sobre importações de carne suína da União Europeia, avaliadas em mais de 2 bilhões de dólares. A medida anunciada aprofunda as tensões comerciais que escalaram após o bloco europeu taxar veículos elétricos fabricados na China. A investigação preliminar do Ministério do Comércio chinês concluiu que houve evidências de dumping que prejudicaram a indústria nacional. As tarifas entrarão em vigor hoje, dia 10 de setembro. Empresas que cooperam com a investigação, como as da Espanha, Dinamarca e Holanda, receberam taxas que variam de 15,6% a 32,7%, enquanto as demais foram penalizadas com a alíquota máxima.
A Comissão Europeia classificou a investigação como baseada em alegações questionáveis e evidências insuficientes e prometeu tomar todas as medidas necessárias para defender seus produtores e a sua indústria. A China também tem outras investigações em andamento, incluindo casos de antissubsídios sobre exportações de laticínios da União Europeia e medidas antidumping sobre conhaque. A decisão chinesa frustra as expectativas de produtores que esperavam um acordo em breve, especialmente após a China ter estendido a investigação por 6 meses em junho. Anne Richard, que é a diretora da Associação Francesa da Indústria Suína, ela expressou preocupação com o impacto que as tarifas terão nos preços no mercado europeu. Uma parte significativa das exportações de carne suína da União Europeia para a China consiste em miúdos que têm poucos destinos alternativos. A decisão é apenas preliminar e pode ser alterada quando a investigação for concluída em dezembro. Mas analistas veem as chances de uma solução negociada como cada vez menores. E depois do intervalo eu vou conversar com Arthur Soares, diretor de pesquisa e desenvolvimento, e nós vamos falar da Eficaz Contron e do bioma Hidratus. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Arthur Soares. O Arthur Soares, ele é o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Cogni. E nós vamos falar sobre o Eficaz Control e o bioma Hidratus. 2 tecnologias muito interessantes e que você vai conhecer a partir de agora. Arthur Soares, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Bom dia aí a todos os telespectadores aí da TV Serra Dourada. Dizer que é uma satisfação poder estar participando do programa hoje para falar um pouco sobre tecnologia para o agro. Tá certo. Arthur, você é o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Cogni. Fala assim, rapidinho, o que é a Cogni? O que ela faz? Onde ela se localiza? A Cogni, na verdade, ela é uma gestora de algumas empresas, né? Ela fica localizada, ela tem dois centros administrativos, um Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, e também um outro escritório em Curitiba. Mas ela faz a gestão de algumas marcas aí do agro, né? Principalmente na área de bioinsumos, marcas como a Simbiose, por exemplo, a Bioma e a Biagro, que são marcas aí muito conhecidas aí no agronegócio. Tá. E a Cogni, como você falou, ela é gestora de marcas na área de biofertilizantes, correto? E o que é que vocês têm agora de tecnologia sobre esses produtos? Bom, Antônio, assim, as marcas que são aí administradas pela Cogni, historicamente elas são marcas, empresas, né? Uhum. Que lançam, inovam, trazem tecnologias inovadoras para o mercado aí. A cada 2 anos, 3 anos, no máximo, a gente está trazendo algo disruptivo, algo diferente dos padrões. Né? E em 2025, um ano importante para as empresas, né, ou para a Cogni, porque nós estamos lançando 2 tecnologias. Uma das tecnologias ela é voltada ao controle de doenças de solo, né? É uma tecnologia microbiológica formulada à base de 2 micro-organismos que foram aí selecionados, inclusive pela Embrapa, numa parceria de co-desenvolvimento que a gente vem desenvolvendo com eles. E é uma tecnologia que hoje a gente consegue ter
a tranquilidade de substituir o produto químico por essa tecnologia microbiológica ou por esse biofungicida, né? Onde a gente está conseguindo ter performances melhores até do que a grande maioria dos químicos, mas uma resposta em produtividade, que é sim o que interessa muito para o produtor. Então, é uma tecnologia que realmente vai fazer a diferença no agro. E a segunda que a gente está lançando é o Hidratus, né, um produto que está sendo lançado pela Bioma. O Hidratus ele é um produto que protege a planta quando falta água, ou seja, é um produto que é um mitigador, né, de estresse hídrico. Então, lá dentro do produto, da tecnologia, a gente tem um ativo. Esse ativo ele é uma espécie de bactéria. Essa bactéria está lá protegida em função de uma formulação que nós desenvolvemos. E quando você aplica ela na semente, a planta começa a se desenvolver e ela vai proteger o sistema radicular da planta, né? E quando faltar umidade, ela vai manter aquele sistema radicular, ela vai reter aquela umidade no sistema radicular e, por consequência disso, a tua planta ela consegue passar por um período aí de falta de chuva, que às vezes acontece, os chamados veranicos, né? Sem ter nenhum tipo de perda, ou seja, sem sofrer algum tipo de estresse que vai responder em redução de produtividade. Sim, ela vai fazer a manutenção da produtividade da cultura. Arthur, você está falando de duas coisas aí, vamos dizer assim, revolucionárias. Uma são os problemas de doença do solo, que esses vêm dando uma dor de cabeça, quer no milho, soja, feijão, enfim, numa série de culturas comerciais que realmente são significativas para o país. A outra já é, vamos dizer assim, eu diria até futurística, o Hidratus, porque falando numa bactéria que consegue reter umidade, isso é algo, vamos dizer, fora da curva para as tecnologias de hoje. E isso é fundamental. Me fala um pouquinho mais sobre como as pessoas que estão nos acompanhando agora nesse momento, elas podem, por exemplo, entrar em contato e saber mais sobre isso aqui. Porque nós temos na soja, por exemplo, o problema do mofo, os problemas radiculares, que são, assim, quase que o câncer da cultura da soja, né? Sem dúvida alguma. Assim, como tu disse, são tecnologias disruptivas, diferenciadas, né? Não é mais do mesmo, né? E sim algo que realmente vai trazer benefício para o produtor rural. Então, respondendo a tua pergunta, quem quiser, por exemplo, conhecer o Eficaz Control, que é a tecnologia para controle de doenças de solos aí que nós estamos lançando em parceria com a Embrapa, com micro-organismos inéditos, inclusive, no mundo, tá? Em produtos aí à base de micro-organismos. Pode procurar ou algum distribuidor da marca Simbiose Agro, ou pode entrar no site, manda uma mensagem que nós vamos estar entrando em contato com o produtor muito rapidamente aí para poder estar sanando todas as dúvidas e, inclusive, encaminhando um dos nossos técnicos, um dos nossos agrônomos aí, para que ele venha poder passar um pouco mais de informação técnica em relação à tecnologia. E da mesma forma, quando a gente fala de hidratos, né, pensando aí em proteção contra a perda de água, né, contra a falta de chuva, o produtor ou o distribuidor, ele pode procurar o site da Bioma e lá no site mandar uma mensagem que nós vamos encaminhar essa mensagem para o técnico mais próximo, e esse técnico vai fazer uma visita, vai estar entrando em contato para poder estar falando da tecnologia. Bom, Antônio, assim, de maneira geral, só para fazer um apanhado, né, o bio hoje, chovendo uma olhada, falar da posição que ele vem ganhando no agronegócio, a utilização da biotecnologia, né, microbiológica, né, e nós aí, eu já atuo há 13 anos já na área de pesquisa, já na indústria,
né, com outros colegas, outros companheiros aí, e a gente vem todos os anos buscando trazer inovações ou pela empresa ou com alguma parceria desenvolvida, seja com alguma universidade ou alguma instituição de pesquisa parceira, né? E o futuro promete muito, tá? Cada dia mais a gente está investindo, o nosso P&D aqui, ele está cada dia mais completo, né? A gente vem buscando profissionais e equipamentos que vão vem agregando cada dia mais no nosso dia a dia, no desenvolvimento de tecnologias, e em breve aí vocês vão se surpreender aí com novos lançamentos que estão para chegar a partir de 2026. Aí. Tá certo. Bom, eu conversei com o Arthur Soares e nós falamos sobre duas tecnologias, uma contra doenças de solo e outra com, vamos dizer, uma bactéria que consegue reter água e resolver o problema da planta em relação à falta, ao estresse hídrico. Bom, Arthur, nosso tempo infelizmente acabou, mas eu quero trazê-lo mais vezes aqui, se for possível, para a gente continuar essa conversa, que eu acho que isso aqui tem que fazer um barulho muito bom, porque é uma coisa, como eu falei, fora da curva. É uma tecnologia muito interessante. Arthur, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, e eu volto a entrar em contato com você pessoalmente para a gente marcar uma outra entrevista para você vir aqui, ok? Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado aos telespectadores aí. Contem conosco aí para poder ajudar o produtor rural a produzir mais. Esse é o nosso objetivo. Tá bom. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: muitos gastam o que não ganharam, comprando o que não precisam, para impressionar alguém que não gostam. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.